Boa tarde, quero cumprimentar cada uma e cada um de vocês que está inscrito na nossa Expo Educação Internacional 2020 Digital. Temos mais de 72 mil pessoas participando deste grande evento de desenvolvimento profissional promovido pela Secretaria Municipal da Educação de Curitiba. Eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito Rafael Greca por todas as suas ações a favor da educação e pelo apoio incondicional nas ações que temos em todas as direções, na inovação e, sobretudo, nas questões relacionadas à formação de professores. Este é um grande evento que marca a história da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Nós já tivemos duas versões com grandes feiras formativas no nosso pavilhão do Parque Barigui. Foi a Expo Educação de 2018 e a Expo Educação de 2019. Foram eventos marcantes que eu tenho certeza de que mudaram a forma de pensar o desenvolvimento profissional do professor para sempre. E neste ano, diante do cenário que estamos vivendo com esta pandemia, nós não poderíamos deixar de oferecer outra forma de estarmos próximos de você, que quer trabalhar com o seu próprio desenvolvimento profissional, se não fosse por este meio exclusivo digital, porque somos obrigados a mantermos o isolamento social, um isolamento seguro que mantenha a nossa saúde. Então, optamos por esse modelo com as nossas lives, que hoje pela manhã já foram um verdadeiro sucesso e tenho certeza de que continuarão nesta tarde e amanhã também pela manhã e pela tarde. Eu não posso deixar também de recomendar o nosso terceiro dia, que é exclusivo para os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. O terceiro dia da Expo, ele é nosso, somente nosso, e foi pensado como um dia de elaboração das aprendizagens que fizeram nesses 2 dias. Claro, eu não poderia deixar de pensar de que nesses 2 dias nós temos uma quantidade enorme de informações. Cada expositor traz todo o seu conhecimento com a maior generosidade, com muitas informações, e é necessário que cada um de nós pare, que cada um de nós pense, avalie, pondere, faça as suas inferências, pense, puxa, isso que a professora Zita falou, eu já tinha ouvido, mas hoje fez um outro sentido para mim. E quando nós podemos fazer isso com a troca entre os nossos pares e os pares que são mais próximos das nossas unidades, tem um sentido muito maior. Esse é o objetivo do nosso terceiro dia, fazermos uma avaliação das ações formativas, uma avaliação pessoal das aprendizagens que foram realizadas e de tudo isso que podemos fazer, que podemos aplicar, que podemos melhorar no nosso cotidiano. Quero também lembrar de que hoje nós estamos usando tudo que é possível para estarmos mais próximos de vocês, nossos profissionais da educação, dos nossos estudantes, que são as nossas preciosidades, mas temos muita saudade de estarmos perto nas nossas unidades. Nós não vemos a hora de poder chegar este dia e estarmos juntos nas escolas, na maneira presencial, como sempre estivemos. No entanto, se não podemos estar assim hoje, estamos próximos por esta lógica digital. O que não podemos fazer é ficar no vazio. Temos a certeza de que estamos levando a todos vocês este grande bem que é a educação. E fazer o bem reverbera ao infinito. Um abraço e aproveitem o dia de hoje.
Sejam bem-vindos ao período da tarde de mais uma etapa da Expo Educação Digital Internacional. No período da tarde, começaremos com a palestra com a professora Laura Montserrat, tá ok? Então temos aqui agora ao meu lado a professora Gislaine, que vai fazer uma fala muito proximal com a professora Laura Montserrat. Muito obrigado, tenhamos todos uma boa tarde. Boa tarde, professor João. Boa tarde, professora Laura. Boa tarde a todos os nossos participantes desta Expo Educação Internacional Digital. É uma honra novamente estar aqui com vocês. Vou passar a leitura do currículo da professora Laura. Laura Montserrat Barbosa possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em Psicologia Escolar e da Aprendizagem pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Tem formação em Psicopedagogia e Teoria e Técnica de Grupos Operativos pelo Centro de Estudos Psicopedagógicos de Curitiba. Atualmente é professora convidada da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, das Faculdades Integradas de Campo Mourão e da Escola Baiana de Medicina e Saúde. É sócia da Síntese Centro de Estudos, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da Aprendizagem. É associada titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia, é conselheira da ABPP, Seção Paraná Sul, tem experiência na área de educação, com ênfase em psicopedagogia, atuando principalmente nos seguintes temas: projeto de aprendizagem, atuação psicopedagógica, dificuldade de aprendizagem, avaliação psicopedagógica institucional, instituição escolar, inclusão, relação professor-aluno, operatividade na aprendizagem, desenvolvimento simbólico no processo de aprender, grupos de aprendizagem. É autora de livros e artigos na área de psicopedagogia e educação. Para mim, que atuo profissionalmente com esses temas há tanto tempo e tenho uma grande admiração pela professora Laura e por todo o seu trabalho, é uma honra mediá-la neste evento. Boa tarde, professora Laura, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para ouvi-la mais uma vez, isso para nós é um grande presente. Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Gislaine, o prazer é meu. Eu quero de pronto agradecer o convite e destacar um aspecto do currículo que eu não me ative, agora você falando. Eu sou conselheira da ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, Paraná. Paraná Sul era o nome anterior dessa associação. Então, agora ela foi promovida, Curitiba foi promovida a sede da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Paraná. Ok, então eu estou muito feliz, né, de ter sido convidada. Desde 1991, eu contribuo com a formação de professores da rede municipal de Curitiba, e nessa gestão eu ainda não tinha participado, né? Então, é uma honra poder novamente estar com a rede municipal de Curitiba, trazendo um pouquinho das minhas reflexões, né? E hoje o nosso trabalho será sobre a inclusão, né, as dificuldades de aprendizagem e a inclusão na relação professor-aluno. E eu gostaria de começar, já que eu ouvi agora a secretária Maria Silvia e o prefeito falarem em complexidade e em educação para a vida, né, num novo olhar para o que é ensinar e para o que é aprender. Eu gostaria de começar a minha fala falando de um livro que já é antigo, eu tive conhecimento dele em 2011, que chama Você é um de Nós. É um livro escrito por uma professora alemã, também terapeuta sistêmica,
e que revela as ações dela na sala de aula e traz essa visão sistêmica de que o aluno não é só o cérebro, ele não é só as suas dificuldades e também não é só as suas facilidades, né? O aprender se dá, e eu acredito muito nisso, nas relações, né? Então, a inclusão não é só feita com adequação de material, não só feita com a preocupação de trazer o aluno que não consegue a conseguir, mas a inclusão também é feita, e principalmente é feita, nas relações. Existe uma psicopedagoga argentina chamada Alicia Fernandes, que ela dizia que o aprender se dá no espaço entre, né? No espaço entre as pessoas. E que, se a gente tiver essa visão, Marianne Frank dizia assim, diz assim no livro, nós, quando temos uma turma de 30 alunos, nós não temos só 30 alunos, nós temos 30 alunos e a sua história. Nós temos 30 alunos, 30 pais, 30 alunos e 30 mães, né? E cada um com as suas histórias, e cada um com os seus pais e as suas mães. Eu vou pedir licença para vocês, que eu esqueci de pôr a água aqui perto. Renata, você pega a água para mim? Então, quando nós estamos na sala de aula, nós temos muita gente junto conosco, né? Muita gente a considerar. Obrigada. A minha neta é minha assessora agora nesse tempo virtual. Então, eu gostaria de começar falando isso. Como é que a gente faz inclusão num espaço, né, de aprender e de ensinar, se nós não considerarmos as histórias de cada um? Uma vez nós fizemos uma pesquisa numa cidade aqui próxima de Curitiba, também num processo desses de formação de pedagogos, e nós fizemos uma experiência de que os professores que desejassem participar dessa pesquisa e participar dessa experiência estariam convidados, mas não eram obrigados a fazê-la. E a nossa experiência foi assim, cada dia de aula, os professores trabalhavam com a apresentação dos seus alunos. Todos os dias, dedicavam 5 ou 10 minutos para a apresentação. Essa apresentação podia ser uma atividade onde todos se apresentassem juntos, ou uma atividade em que um só se apresentaria, e eles tinham a possibilidade de criar formas de apresentação. E foram, se não me engano, 40 professores que se dispuseram, e eles perceberam uma coisa muito bacana, que a queixa inicial dos participantes é de que esses alunos não faziam a lição de casa, né? E então essa pesquisa foi nesse sentido, né? E no final da pesquisa, depois de 3 meses de exercício nesse sentido, uma das coisas que eles perceberam é que a falta de lição de casa caiu absurdamente, que as crianças, na medida em que elas iam sendo identificadas, né, elas iam se sentindo conhecidas e reconhecidas
pelos seus iguais e pela sua professora, elas passaram a se comprometer mais com a situação de ensinar e aprender. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em incluir que a gente esquece de considerar a história das pessoas, que isso é muito importante, né? Porque a inclusão na sala de aula pressupõe o aprender. E o aprender é um resultado de uma relação com algo novo, com algo inusitado. Então, a princípio, quando eu chego numa sala de aula, ou quando um professor chega numa sala de aula, eu continuo dando aula, né, para o ensino superior, para pós-graduação. Então, quando eu chego numa sala de aula, quando eu chego numa sala de professores, uma sala de psicopedagogos, uma sala de pedagogos, eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser uma coisa nova, né? Eu sei o que eu vou levar, mas o que vai acontecer nesse espaço de relação, eu não sei. Então, eu preciso ir para a minha sala de aula com essa abertura. Eu não posso querer levar aquilo que eu programei para levar como se fosse a única coisa que fosse acontecer nessa sala de aula, né? Quer dizer, aquilo que eu levei é o disparador do que vai acontecer na relação. E o que vai acontecer na relação pode ser surpreendente. Aquele que não consegue aprender direito a escrever, ele pode trazer um elemento de aprendizagem tão importante para aquele grupo quanto aquele que já aprendeu a escrever, né? E na nossa sociedade, que é uma sociedade bastante classificatória ainda, apesar dos nossos esforços e da nossa consciência de que o mundo é complexo, que as relações são complexas, que aprender é complexo, apesar disso, a gente ainda espera que todos os alunos aprendam a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. E mesmo que isso não esteja mais nas programações do Estado, ou da prefeitura, ou da escola, existe um inconsciente que ainda pensa nisso, né? Que fica preocupado quando a criança faz as operações de cabeça e não consegue registrar, ou fica preocupado quando a criança tem uma verbalização muito boa, mas não consegue escrever. Então, a gente acaba sempre ficando mais preocupado, e isso é um pouco da natureza humana, com aquilo que o sujeito não aprendeu do que com aquilo que ele aprendeu. E, numa visão complexa, a gente sabe que se a gente valorizar o que o sujeito sabe, ele vai ficar mais disponível para aprender o que ele não sabe, né? E essa está sendo uma aprendizagem árdua e difícil, né, dos programas educacionais, porque quando nós começamos o ano, aquilo que eu falei, sem ninguém saber o que vai acontecer. Então, todos nós precisamos nos incluir nessa classe. Nós não tem um grupo que está incluído e um grupo que está desincluído. Nós todos vamos formar um novo grupo, com uma nova forma de se relacionar, porque as pessoas são diferentes, o ano é diferente, a professora é diferente, os livros com os quais nós vamos interagir são diferentes. Então, todos nós vamos precisar sermos incluídos. Essa é a minha visão de inclusão. Mas a gente ainda está, a meu ver, caminhando para chegar nisso, né? A gente ainda foca muito na criança que não consegue,
E por quê? Porque dentro de um mundo classificatório, de um mundo que é ainda gerado pela questão do capital, onde o capital vale mais do que o ser humano, então, nesse mundo, ainda a gente classifica as pessoas entre as que podem, as que não podem, as que sabem, as que não sabem, as que têm e as que não têm. Então, por isso que a gente acaba dando tanta importância para a inclusão, porque a gente precisa trabalhar com quem não tem, para esse quem não tem ter, para quem não sabe, aprender, para quem não pode, poder, né? Porque a gente vai caminhando na vida para aprender mais e melhor a cada passo, né? Eu brinco sempre nas minhas palestras, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo já me ouviram falar nisso, a hora que a gente disser, eu sei tudo, eu aprendi tudo, eu ensinei tudo, está na hora da pessoa vestir o pijama de madeira, né? Porque enquanto houver vida, haverá não saber. Enquanto houver vida, haverá não conseguir. A gente não consegue na primeira. E vai depender do currículo que essa criança que entra na escola pública possui, do currículo que essa criança que entra na escola particular possui. Por quê? Porque a experiência, essa história que eu me referi lá no início, de cada um, faz com que cada um chegue na escola com um currículo oculto, alguma coisa que faz parte da experiência dele, que ele já viveu. Então, algumas coisas que a escola vai trazer, para aquela criança, ela vai movimentar isso com mais facilidade. Outra criança que teve outras aprendizagens, né? Como diz a Sara Paim, a criança viveu num meio onde ela precisa correr, precisa pular, precisa desenvolver uma habilidade motora incrível, né? Mas ela chega na escola e o que vai valer é outra habilidade, e por isso ela acaba sendo considerada como uma criança de inclusão. Eu acho que nós temos que caminhar muito nessa visão, principalmente dentro da sala de aula, porque eu já presenciei muitos professores me pedindo, e com muita razão, e com muito esforço para acertar, me pedindo um laudo, né? Porque a criança só pode ser atendida, na visão de alguns professores, se ela for laudada. Se ela for laudada, né? E laudada quer dizer, se um profissional da área médica ou psicológica escrever num papel que ela tem dificuldades. E aí, eu me pergunto, todas as vezes que a escola me pede isso, eu me pergunto, por que isso é importante para quem está lá dentro da sala de aula, né? Já encontrei algumas respostas, mas talvez nenhuma delas seja aquela daquele professor que fez esse pedido para mim. Porque existe, às vezes, uma regulamentação, existe uma lei interna daquela escola, daquele sistema de educação, que pede isso, que a professora só vai fazer o movimento se a criança for laudada, né? E, na verdade, quando a gente pensa a aprendizagem nas relações, né, a gente se surpreende demais. Uma vez eu trabalhava com um grupo que tinha um menino de 16 anos de classe especial, e ele estava interagindo com um outro de 14 anos e um outro de 12 anos. E o laudo que ele tinha era de um rebaixamento cognitivo importante, né? E por isso ele não podia ir para a classe regular, frequentar uma escola regular.
E não faz muito tempo, isso faz uns 12, 13 anos. E esse menino, nesse trabalho de grupo psicopedagógico, ele lidera o grupo para construir uma lanterna. Gente, se precisa ver que coisa linda ele trazer os conhecimentos de eletricidade, ele trazer o conhecimento do material, o conhecimento do mecanismo. E os outros aprenderam com ele nesse momento, né? Então, os outros é que se incluíram num saber que ele, que era, vamos dizer assim, o identificado como o elemento a ser incluído, trouxe um saber que nem eu, nem a outra profissional que trabalhava comigo, e nem as crianças que faziam parte do grupo tinham. Então, nessa relação, a gente pode despertar muitas coisas. Importante também se preocupar em fazer a adequação do material, importante também se preocupar em fazer apoios fora da sala de aula, mas eu acredito que o maior movimento de inclusão ele acontece dentro da sala de aula. Mas nós, professores, muitas vezes nos sentimos impotentes e a gente pede ajuda porque a gente não consegue, nessa interação com a sala de aula, num mundo que classifica, num mundo que tem já um conhecimento pré-estabelecido para ser trabalhado ali, a gente não consegue desenvolver uma interação tal em que todos possam ser incluídos, né? Eu acho que muita gente consegue, eu estou falando a gente não consegue porque a gente inventou a inclusão, né? Mas muita gente já está conseguindo, né? A gente tem exemplos da Mariane na sala de aula, a gente tem exemplos de professoras aqui da Prefeitura Municipal de Curitiba, né? Do sistema de educação da Prefeitura, que conseguem maravilhas, né? Eu penso que nessas exposições vocês também deixam espaços para que elas apresentem os seus projetos e os seus trabalhos. Em outros momentos, eu presenciei projetos maravilhosos de professoras da Prefeitura Municipal de Curitiba, um trabalho maravilhoso na Prefeitura de São José dos Campos, né? Então, a gente vai encontrando belos trabalhos quando a gente vai interagindo com os professores, né? E que tudo isso precisa, numa exposição como essa, internacional, né? Vir à tona para que possa, no momento da reelaboração, né? Se surgirem coisas inusitadas, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi a secretária de Educação falando que o terceiro dia é específico para a Prefeitura Municipal, porque todas as informações recebidas vão ser, vamos dizer assim, elaboradas por cada um, né, nesses dias de exposição internacional, mas vai ter um momento para reelaborar em grupo. E isso é fundamental para uma visão de aprender num sistema que deseja incluir todo mundo, né? E que já faz isso de uma forma brilhante e que pode dar um passo a mais para que isso possa ir se consolidando, para que a verdadeira complexidade possa ir tomando forma, como já toma em algumas salas de aula, como já toma em alguns sistemas de educação municipais, como já toma em alguns sistemas de educação estaduais, mas que ainda muito isolados, né? Então, uma exposição como essa nos ajuda a aprender também e a se sentir incluído num processo educacional que verdadeiramente se preocupe com o humano, né? Nós estamos, infelizmente, passando por uma fase
nova, né? Em que a gente gostaria de estar na sala de aula, mas não está, né? E que também toda essa interação é feita por uma mediação que nem está acontecendo agora, a minha interação com a Gislaine, né? Está sendo mediada por um instrumento da tecnologia, e nós, se ela fala junto comigo, acontece uma diferente quando a gente está dando aula, alguém levanta a mão, alguém fala e a gente para e é possível a gente dialogar. Aqui é mais complicado, não é impossível, mas é mais complicado. E também o que eu percebo agora nessa sala de aula virtual, que todos nós estamos, é o quanto a gente ainda precisa aprender para se incluir nesse sistema digital, né? E virtual de aprendizagem, né? Tanto quem ensina, como quem aprende, como quem da tecnologia, todo mundo precisa fazer um movimento de inclusão para que a gente possa ensinar e aprender por esse meio, né? E eu queria dizer para vocês que como aprender é lidar com o inusitado, que na hora que a gente lida com o novo, a gente passa por 3 momentos de ansiedade e de vinculação com a situação de aprendizagem. E se na hora que a gente está ensinando, a gente puder tomar consciência disso, também isso facilita as relações na sala de aula. Então, um momento dessa ansiedade que a gente tem, quando algo é muito novo e a gente não sabe o que fazer, a gente sente uma ansiedade e a confusão, né? A gente chama isso de ansiedade confusional. Para a gente sair da confusão, e para o aluno sair da confusão, e para o professor sair da confusão, a gente precisa começar a discriminar algumas coisas, né? O que nós temos que ensinar, o que os alunos já sabem, o que eles trouxeram, o que eu estou trazendo. Então, a gente vai fazendo algumas discriminações, né, para que depois a gente possa articular, né, o que os alunos sabem com o que precisa aprender, o que é hora de... se é hora da gente ouvir... articular com a hora de falar e a hora de ouvir. Então, ir fazendo articulações que não são mágicas, né? E que vão acontecendo na própria interação. Quando a gente discrimina, né? A gente coloca, porque quando a gente está confuso, está tudo misturado. O que eu sei, o que eu não sei, o positivo e o negativo estão misturados. Quando eu começo a discriminar, eu começo a separar. Isso eu sei, isso eu não sei. Então, eu vou separando positivo de negativo. E quando eu articulo esse positivo e esse negativo formando um todo. O ser humano, infelizmente, ele aprendeu nas nossas relações mundiais e internacionais, a gente aprendeu a ficar no segundo momento. Então, quando a gente está na confusão, a gente discrimina, e daí a gente fica com o positivo e ataca o negativo, ou fica com o negativo e ataca o positivo. E por isso que o ser humano inventou a guerra, por isso que o ser humano inventou a desconfiança, por isso que o ser humano inventou a briga, porque a gente fica com os polos separados. E aí um jeito deles conversarem é se atritando. E nós precisamos aprender a ir para o terceiro momento, que é o momento da articulação. Que bom que o sujeito sabe, ele não sabe ler, mas que bom que ele sabe sobre eletricidade. Que bom que esse sabe ler. E como nós podemos articular esses dois para que eles possam aprender algumas coisas juntos. E, de repente, esse começar a ler e esse começar a entender de eletricidade. Né? Então, o esforço que a gente ainda faz é assim, a maioria está fazendo isso, então, quem não está fazendo tem que
que começar a fazer, e a gente tem que fazer um esforço muito grande para isso, e sem querer a gente foca naquilo que o sujeito não tem, naquilo que ele não sabe. Então, o professor na sala de aula se vê, e eu também, muitas vezes, quando eu coordeno grupos, me vejo chamando a atenção do aspecto negativo daquele sujeito que está com dificuldades para aprender. Então, trazer a consciência a isso é importante do ponto de vista institucional para a gente poder dar o próximo passo. Porque o que acontece se a gente não caminhar para isso? Acontece que obstaculiza o processo de aprender, né? Então, a aprendizagem passa a se obstaculizar. Aquela criança ou aquele adolescente que tem só o foco no negativo, ele obstaculiza. E aí fica difícil da gente ensiná-lo, porque ele se fecha. E os obstáculos à aprendizagem, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser ligados à questão cognitiva, a questão da compreensão, a questão de eu trazer um currículo oculto que não me permite ainda entender o que é isso que a gente tem que aprender nessa escola. Esse obstáculo pode ser de natureza afetiva, né? Então, se o sujeito só me mostra o que eu não sei, eu não vou mostrar o que eu sei. Então, eu me fecho e tenho medo de arriscar, porque eu tenho medo da crítica, eu tenho medo da nota baixa, eu tenho medo da ameaça, né? Eu presenciei algumas situações em escolas de muita humilhação da criança, né? Por meio daquele que sabe. E eu acho que a gente já superou isso, espero que a gente já tenha superado, mas é muito difícil, a gente acaba sempre ficando na dissociação e sem conseguir articular isso, né? Se ele não sabe isso, o que é que ele sabe? Por onde que nós podemos entrar, né? E que eu acho que é isso que a prefeitura faz quando pensa na adequação de currículo, na adequação de material, é encontrar o caminho por onde entrar, mas sem mudar aquilo que está sendo estudado, né? Usa o mesmo livro, usa o mesmo conteúdo, porque o sujeito tem que encontrar um jeito diferente de aprender, né? O segundo obstáculo é o afetivo, e o terceiro é o obstáculo funcional, né? Ou seja, esse sujeito funciona de um jeito diferente daquele que a escola espera, né? E tem também o obstáculo cultural, né? De que a linguagem é diferente, que tem toda uma aprendizagem para fazer. Eu falei que eu ia falar durante minutos, então a gente já passou um pouquinho e eu espero que a gente possa começar a conversar, não sei o que a Gislaine pensa. Obrigada, professora, sempre maravilhosa, obrigada pelas contribuições. Nós temos aqui algumas perguntas que nos chegaram, muitas perguntas, mas temos que sintetizar aí selecionar, algumas. Né? Uhum. Gostaria ainda de comentar que a sua fala sobre inclusão vem totalmente ao encontro do que nós também pregamos, do que nós também discutimos, né? Essas questões dos laudos são sempre polêmicas, né? São sempre muito debatidas. De fato, para algumas situações o laudo é necessário, até para conseguir alguns atendimentos, dentro da educação ou não, às vezes na área de saúde, também o laudo é necessário para conseguir algumas coisas. Porém, dentro da sala de aula, o laudo pode apenas nos apontar alguns caminhos, mas não é definitivamente o que vai fazer a diferença na aprendizagem da criança. Então,
por um lado, administrativamente o laudo é necessário, mas dentro da sala de aula a atitude é outra, né? Deve ser outra. Bom, vou ler aqui a primeira pergunta que nos chega. Hoje minha preocupação é como os estudantes de inclusão estão sentindo esse momento longe da escola. Como proporcionar para as famílias um olhar compartilhado entre escola e família nesse momento? A gente está vivendo um momento difícil. Eu, esses dias, estive conversando com algumas famílias, porque eu atendo essas crianças que são consideradas de inclusão no consultório, né? Então, para a família está muito difícil, né? Porque a família trabalha, as crianças estudam, o ambiente é o mesmo. Eu digo que agora a gente está vivendo um tempo semelhante ao da Idade Média, onde tudo era misturado, né? Então, a gente tem o escritório dentro de casa, o consultório dentro de casa, a sala de espera dentro de casa, a escola dentro de casa, a lavanderia, o restaurante, tudo dentro de casa, né? Então, isso está muito difícil para as famílias. E a família que tem os dois pais trabalham, elas não conseguem contribuir para que as crianças acompanhem a aula. Por outro lado, está difícil para o professor, porque o professor ele está vendo os alunos todos ali naquele quadradinho, mas ele não consegue ter aquela energia que a gente fala presente na relação sistêmica, quando ela é presencial. Existe uma energia, né, que emana de todas as pessoas que estão na interação, que o professor consegue ter um controle da dinâmica da sala de aula mais tranquilo. Então, quando ele está fazendo essa relação via virtual, ele às vezes fica sem o dado. Aonde que a criança está sentada? Será que ela está com o caderno do lado? Será que caiu mesmo a conexão? Ou ela fechou o microfone ou fechou a câmerazinha por conveniência, né? Será que os pais estão por perto? Será que os pais estão longe? Então, todos esses elementos atrapalham essa interação que no presencial ela acontece com muito mais tranquilidade, ou deveria acontecer, porque nós temos a nossa energia ali circulando junto com a energia dos alunos, e isso, na visão sistêmica, contribui para as relações, né? Então, quando a gente muda o tom de voz, quando a gente muda a posição, quando a gente muda a direção do olhar, na relação presencial isso é mais fácil. E nós ainda não sabemos ler esses códigos nessa interação virtual, e é uma coisa que talvez a gente tenha que aprender. Eu não sei quando a gente vai poder voltar, eu espero que a gente possa voltar logo, mas eu posso dizer para vocês que essa criança de inclusão, quando ela recebe uma atenção individual, como muitas das nossas crianças receberam por meio de seus terapeutas, né, uma atenção individual, eles conseguiram avançar, sabe? E também, lógico, com a dedicação da família, mas não a dedicação que a gente gostaria que fosse 24 horas por dia, né, de dedicação para que a mãe auxilie a lição de casa, que auxilie na hora do computador. E a gente tem também uma coisa muito difícil, porque nem todas as famílias têm computador, nem todas as famílias têm um celular que suporte e que atenda às necessidades de uma educação à distância, né? Então, essa questão realmente está difícil. Eu não tenho uma resposta para isso, mas acredito que nesse debate nós vamos aprender algumas coisas importantes, né? Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, porque eu lhe conheço há muito tempo, sei da sua experiência com crianças com os mais variados tipos de dificuldades de aprendizagem,
oriundas das mais diversas origens, né? E nós temos uma fala com os nossos professores da rede, principalmente nos momentos de formação, porque nós temos formação, eu já havia dito na minha palestra antes do almoço, que nós temos formação para os professores da prefeitura toda semana. É claro que agora, nessa época diferente que nós passamos, né, estamos já iniciando formações online, mas no momento presencial nós tivemos ao longo de 2017, 18, 19, formação ao longo de todo o ano para os professores, né? Tivemos uma boa adesão, ainda não como nós gostaríamos, né? A gente sente eu até iria participar, né, de uma dessas formações, eu iria participar, daí veio a quarentena. Isso mesmo. Então, a gente sempre pede que os professores façam a adesão às formações, porque nelas a gente consegue trabalhar todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, né, todas as suas necessidades, porque o professor realmente enfrenta, né? Todos nós enfrentamos dificuldades imensas dentro da sala de aula e a gente sabe disso. Então, chegou aqui uma pergunta que eu tinha certeza que iria chegar, porque é o nosso dia a dia, né? E não queria deixar passar a oportunidade de ouvir as suas palavras a respeito disso, porque a gente também trabalha muito com as questões das habilidades cognitivas, operações mentais, né, funções cognitivas, que a criança, principalmente a criança com deficiência e com transtornos, ela precisa precisa adquirir antes até da aprendizagem acadêmica, né? São pré-requisitos, enfim. Então, diante disso, chegou uma pergunta assim, gostaria de lhe ouvir. Como trabalhar com a criança que não para na sala de aula e só grita? Então, a gente primeiro precisa saber, conhecer a história dessa criança. Por que ela não para e por que ela só grita, né? E infelizmente, às vezes, a gente pode conhecer isso só separando ela um pouquinho da sala de aula. Mas, às vezes, é possível a gente trabalhar com isso com o grupo. Talvez exija algumas habilidades de quem está coordenando o grupo, né? No sentido de dizer, gente, eu acho que o fulano está querendo contar para a gente que alguma coisa não está bem, né? E aí, então, se esse fulano, do ponto de vista, vamos dizer assim, intelectual, do ponto de vista emocional, ele estiver em condições de falar alguma coisa ou de prestar atenção em alguma coisa, ele vai parar. Ou ele vai dizer, eu não sei. E isso é possível. É possível a gente gritar sem saber o que a gente está sentindo. Então, talvez, né, como a gente está num grupo, talvez a gente precise chamar alguém que ajude o fulano a se acalmar, se aquietar, e daqui a pouco ele volta para a gente trabalhar junto. Ou também é possível, conforme a resposta da criança, né? Também é possível a gente descobrir em grupo o que será que ele pode estar sentindo. Qual é a hipótese que vocês levantam? É lógico que esse momento, gente, é um momento em que nós estamos trabalhando com o conteúdo da vida e não com o conteúdo escolar. Mas, às vezes, é importante o grupo parar e trabalhar com o conteúdo da vida, né? E a professora poder dizer assim, e vocês, quando é que vocês gritam? Né? Vocês já gritaram alguma vez, quando eram pequenos? E quando que vocês gritaram? E cada um poder contar a sua história, né? E a energia que esse grito pode causar de mal-estar dentro do grupo pode ir dissolvendo, porque quando uma criança grita e a professora tenta acalmar e ele não acalma, então a energia que vai circulando no grupo é uma energia de aflição,
né? De impotência, de ela não me entende, eu não entendo ele não está me entendendo, eu estou pedindo, ele não está conseguindo. E aí fica todo mundo disperso, todo mundo confuso, todo mundo atrapalhado, né? Então, se a gente tiver esse hábito, porque esse hábito da apresentação diária, ele traz um pouco isso, né? De as pessoas irem contando as coisas que gostam, as coisas que não gostam, as coisas que sabem, as que não sabem, e 5 minutos, né? Mas quando não existe isso, esse grito pode ser um momento de apresentação. Gente, ele está dizendo para nós que um jeito da gente se comunicar é gritando. E talvez a gente precise pensar se a gente já usou essa forma. E, sabe, então, é lógico que para isso a gente precisa, eu estou longe da situação, né? E eu posso falar com essa calma. Mas quando eu estou dentro da situação, tem vezes que eu também me altero, né? Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu estou tonta, todo mundo está falando junto, ou o fulano está gritando. Vamos parar um pouquinho, vamos organizar, né? E aí a gente começar a... Porque se a gente não conversa sobre isso, e isso é tratado só na sala da orientação, ou só na sala do psicólogo, só na sala do psicopedagogo, muitas vezes isso não consegue se articular com as outras questões da sala de aula. Ok. Professora Laura, devido ao nosso tempo, a gente não vai poder, né, se estender mais, temos outras lives aí na sequência, então, né, posteriormente a gente consegue responder aí aos professores que colaboraram. Então, eu lhe agradeço imensamente, em nome da secretária Maria Silvia Bacila e do prefeito Rafael Greca, lhe agradecemos muito por ter aceitado o convite. Com certeza, eu já fui acompanhando aqui os comentários, a senhora sempre muito bem-vinda nas suas falas, na sua presença, sempre muito acolhedora, muito esclarecedora, e, enfim, que só enriquece todos os nossos momentos aqui de formação. E já vou passar para a sua despedida, só lembrando que em seguida teremos a palestra do professor Ricardo Antunes de Sá, com a mediação da professora Stella Endlich, coordenadora de Tecnologias Digitais e Inovação, com o tema Edgar Morin e o Pensamento Complexo. Então, professora Laura, mais uma vez agradecemos e passamos para as suas considerações finais. Gente, muito obrigada pela atenção, por esse tempinho que nós pudemos... Eu peço desculpas por ter falado além do que eu tinha combinado, mas espero que a gente tenha outras oportunidades de ir afinando, né, esse tema e conseguindo ações mais inusitadas em relação à questão da inclusão na sala de aula. Muito obrigada à Prefeitura e até uma próxima. Até, professora. Obrigada.